ele falou por acaso, não. Isso vem de Deus. É Deus querendo falar com a gente, querendo corrigir a gente. E Deus corrige quem Ele ama. Deus corrige os filhos dele. Todo pai corrige o filho porque ama. Isso é uma campanha que Deus está falando com a gente, para a gente ter o despertamento, o avivamento. Porque todos nós buscamos o comprometimento de Deus. Nós queremos que Deus seja comprometido com a nossa família, com o nosso lar, com o nosso trabalho, com a nossa saúde. Mas e nós? Nós estamos sendo comprometidos com Deus? Qual é o nosso comprometimento com Deus? E nós temos que entender, meus irmãos, botar na cabeça, que nada nessa vida dá certo sem um comprometimento. Uma amizade não dá certo sem um comprometimento das duas pessoas. Um casamento não dá certo sem um comprometimento das duas pessoas. Tem que ter duas pessoas comprometidas para dar certo. O trabalho da gente, para dar certo, a gente tem que ser comprometido. E a nossa vida com Deus não é diferente. Nós precisamos ser comprometidos com Deus. E essa noite eu vou compartilhar com os irmãos a palavra que se encontra em 2 Timóteo 2, do 1 ao 13. 2 Timóteo 2, do 1 ao 13. E que essa palavra falou muito comigo, e que os irmãos venham abrir o coração, a mente, para receber que isso aqui é de Deus, não sou eu que estou falando, que nem o pastor Mades falou. Essa palavra principalmente falou comigo, o que eu preciso mudar, o que eu preciso renovar, o que eu preciso ser avivado. 2 Timóteo 2, do 1 ao 13. A minha Bíblia fala assim: o bom soldado de Cristo. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo, transmita a homens fiéis, idôneos, para instruir a outros. Participe dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você compreensão em todas as coisas. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. É por ele que eu estou sofrendo. Todo suporte. Deixa eu ver aqui. Por esta razão, tudo suporto, por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Amém? Meus irmãos, aqui o apóstolo Paulo escreve sua última carta.
preso em Roma, à beira da execução. E ele escreve para Timóteo. Timóteo é um jovem tímido, emocionalmente sensível, e a igreja enfrentava perseguição, heresias e esfriamento. E Paulo, apóstolo Paulo, ele chama Timóteo para o comprometimento total e vida avivada, mesmo em tempos difíceis. E antes de dar continuidade, eu quero compartilhar com os irmãos aqui uma história. Um soldado que não fugiu da linha. Durante uma batalha, um comandante vê um soldado tremendo de medo. O comandante pergunta: por que você treme? O soldado responde: porque tenho medo de morrer. O comandante diz: medo todos nós temos. A diferença entre o covarde e o comprometido é que o comprometido permanece na linha mesmo tremendo. Aquele soldado respira fundo e diz: então eu fico na linha. E aquela tropa venceu. Moral da história: comprometidos não são os sem medo, são os que permanecem firme e fiel. Assim foi como o apóstolo Paulo chama Timóteo a permanecer firme. Assim Deus nos chama hoje a viver 2026 comprometidos e avivados em Deus, meus irmãos. E aqui nesse texto, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele usa 3 imagens para mostrar como vive alguém comprometido e avivado. O comprometido, ele usa as imagens. O comprometido vive como um soldado. O comprometido vive como um atleta. O comprometido, ele vive como um lavrador. Primeiro ponto: precisamos ser soldados comprometidos e avivados. Verso 3 e 4. Participe dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Meus irmãos, eu creio que todos nós já assistimos filme de guerra aqui, né? Aqui não tem nenhum soldado que já teve numa guerra, mas num filme de guerra, como que o soldado fica numa guerra? Eles ficam atentos, eles ficam vigilantes, eles não têm dispersão. A qualquer passo do inimigo, eles estão atentos, eles estão ligados, eles não ficam olhando o estilo de um, do outro, ou o que o outro está fazendo, não, eles ficam na linha de frente e atentos. E eu não estou falando isso para assustar a igreja, não. Mas a nossa vida espiritual é uma guerra constante. É uma guerra espiritual constante. Então a gente tem que estar atento, vigilante. Até hoje, eu e minha esposa estava comentando em casa, e ela falando: nossa, amor, como que essa semana está agitada, um monte de coisa dá errado. E ela falando: hoje foi uma loucura. Que geralmente na oficina, a segunda que é mais movimentada, depois o resto da semana é mais tranquilo. E essa semana foi um petequeiro doido, e some trem, quebra outro. E o que acontece? É nessa hora que o soldado de Cristo entra. Ele está vigilante nas guerras espirituais. E às vezes a gente passa despercebido. E o soldado de Cristo, o comprometido, ele está vigilante nessas horas. Opa, está acontecendo isso, é guerra espiritual. Tem que estar atento, tem que estar ligado, tem que estar vigilante. O soldado, ele renuncia a distrações. Ele vive para agradar o comandante. Nós, como soldados de Cristo, temos que viver para agradar a Deus e não as pessoas. O soldado não vive para o conforto, mas para a missão. O soldado de Cristo, ele tem uma avivada, ele tem foco, ele não tem uma vida dividida.
ele não se embaraça com distrações dessa vida. Quando estamos na guerra, nós não podemos se embaraçar com as coisas dessa vida. Nós não podemos se dispersar com as coisas dessa vida. Porque o inimigo, é sempre pregado aqui, o pastor Matos, alguns outros irmãos, o diabo não brinca de ser diabo. E às vezes a gente está brincando de ser soldado de Cristo. Às vezes brincamos de ter um comprometimento. Às vezes a gente fala do comprometimento da boca para fora. E nós temos que ter esse comprometimento real. E eu pergunto a vocês e a mim também: quais distrações estão roubando o seu avivamento? Será os relacionamentos? Ou a mídia? Ou as preocupações dessa terra? Avivamento começa quando retiramos o que enfraquece o nosso foco, meus irmãos. Tudo aquilo que atrapalha nosso comprometimento, nosso avivamento, nós temos que retirar, nós temos que se afastar. Quem está avivado, vive prioridades claras. Disciplina espiritual reacende o fogo, meu irmão. Temos que ter disciplina espiritual. Sem compromisso, não há avivamento. O primeiro passo de um avivamento é o compromisso. E muitas vezes nós queremos pular a etapa do compromisso e queremos ter direto o avivamento. E a palavra de Deus diz: sem compromisso não há avivamento. Sem avivamento não há força para permanecer comprometido. Segundo ponto, precisamos ser atletas disciplinados e avivados. Verso 5. Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. Precisamos ser atletas do reino. E por que atletas do reino? A gente vê tantos atletas, meus irmãos, jogadores que têm um talento enorme, mas se desvia, perde o foco por causa do comprometimento. Ele quer ser coroado, mas não quer ter comprometimento. E assim é a nossa vida, nós temos que ser atletas comprometidos. Está difícil, vamos continuar, porque eu tenho comprometimento, Deus é comprometido comigo. O irmão está olhando torto para mim, não, eu estou comprometido com Deus. O irmão falou isso aqui, não está agradando, não. O meu comprometimento é com Deus, não é com o irmão. Atleta vive disciplinado. Atleta tem treino. Atleta tem esforço. Atleta tem constância. Nós precisamos ter constância. Atleta tem metas, tem renúncias. Precisamos renunciar àquilo que nos tira nosso comprometimento. Atleta compete segundo as regras. E uma vida comprometida não tem meio termo, não tem ajuste. Tem que ser segundo as regras de Deus. Não tem jeitinho. Tem que ser conforme Deus quer, meus irmãos. Não é conforme a gente quer muitas vezes. Porque às vezes o nosso corpo pede descanso. Mas eu sou um atleta comprometido. Às vezes eu estou cansado. Mas o atleta comprometido, ele permanece. Uma vida comprometida é uma vida honesta, é uma vida íntegra, é uma vida obediente a Deus. Nós precisamos ter conexão com o avivamento, meus irmãos. Avivamento não é emoção de culto. Avivamento é constância diária. Aqui a gente vem, aqui a gente se fortalece muitas vezes que estamos fracos.
Mas quando a gente sai daqui, a gente se esquece de tudo, e não. É diário. É aqui, é na rua, é em casa. E eu estou pregando isso aqui principalmente para mim. O fogo só se mantém com palavra, oração, santidade, comunhão. Onde falta disciplina, falta fogo espiritual. Uma área indisciplinada, meus irmãos, é igual uma área sem avivamento. Se não há disciplina, não há avivamento. Se não há comprometimento com Deus, não há avivamento. Não há vitória espiritual com atalhos. Santidade é combustível do avivamento. Terceiro ponto, precisamos ser lavradores, fiéis e perseverantes. Verso 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Me perdoe aí que a língua seca, a boca. Vocês já viram alguém plantar alguma coisa hoje e colher amanhã? Bom, eu não conheço. Todo lavrador, todo lavrador comprometido, ele planta, ele rega, ele espera, ele trabalha sem ver os frutos imediatos. E assim é na agricultura, é no gado, é em tudo. A gente não vê fruto imediato. É toda uma persistência, um comprometimento. O lavrador, ele não abandona o processo. Ele confia em Deus para dar o crescimento. Mesmo ele estando se dedicando, mesmo ele estando comprometido, ele estando regando, ele esperando, ele confia em Deus para dar o crescimento, porque se não for Deus, não tem crescimento espiritual. O avivamento, ele renova as nossas forças para continuar a batalha. O avivamento reacende a esperança na colheita. Quando somos comprometidos e avivados, mesmo que as coisas não estão dando certo, mas nós cremos em Deus, porque a colheita virá. Devemos permanecer, mesmo quando não vê resultados, meus irmãos. Continuar orando, continuar buscando, continuar servindo, porque a colheita virá em nome de Jesus. Quarto ponto, Cristo é o nosso maior modelo de compromisso. Verso 8 ao verso 10. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. É por ele que eu estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Mas a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Jesus é o nosso maior exemplo de comprometimento. Já imaginou? Jesus foi tirado dos local. Jesus comeu na mesa com o traidor. E mesmo assim ele manteve comprometido, manteve o foco. E nós muitas vezes, se o cara olhar de cara torta, nós queremos chutar o pau da barraca, né? Que nem a gente fala, o ditado popular. Ele sofreu, ele perseverou,
Ele venceu e ressuscitou por causa de nós, meus irmãos. Nós devemos lembrar que Ele suportou a cruz. E nós devemos suportar muitas coisas também. E muitas vezes a gente não quer suportar nada. Ele não desistiu da missão. Vida avivada é uma vida que coloca Jesus no centro das nossas vidas diárias. Todo avivamento verdadeiro exalta Cristo. Quanto mais Cristo é o centro, maior é o fogo. Lembre-se de Jesus quando estiver desanimado. Aquele dia que você às vezes não está com desejo de orar. Aquele dia às vezes que você não quer vir para o culto. Lembre-se de Jesus. Lembre o preço que Ele pagou por nós naquela cruz. Avivamento nasce do encontro com Cristo, não de um culto animado. Um culto animado faz parte, mas o nosso foco é Jesus. É Jesus quem nos sustenta, é Jesus quem nos dá força. Quinto ponto, promessas para os comprometidos. Verso 11 ao verso 13. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Olha o que Deus promete, meus irmãos, para quem é comprometido, para quem é fiel, para quem é avivado. Se morremos com Ele viveremos. Se perseveramos com Ele reinaremos. Mas se o negarmos, Ele nos negará. Mas Deus é tão maravilhoso, meus irmãos, que mesmo a gente sendo infiel, mesmo a gente tem hora que o coração está daquele jeito, endurecido, mas Deus é fiel e Ele fala: vem cá, meu filho. Ele pega a gente no colo, Ele fortalece a gente. Deus é fiel. O comprometido exige perseverança. Comprometimento exige perseverança. Jesus leva a sério a fidelidade, meus irmãos. Jesus leva a sério o comprometimento. Deus é fiel até quando somos fracos, mas Ele não negocia compromisso. Deus quer o nosso compromisso, Deus quer o nosso comprometimento. Deus não quer cristãos ocasionais, mas Ele quer comprometidos de verdade. Avivamento sem fidelidade é fogo de palha, não dura. Eu não sei se os irmãos têm alguma coisa assim. Eu tenho, que agora nessa campanha me fez lembrar assim. A gente olhar para trás e ver alguma área da nossa vida que você olha assim e fala: nossa, cara, se eu tivesse me comprometido naquela coisa, hoje seria bem melhor para a minha vida. Às vezes eu olho assim, meus estudos, um exemplo. Eu tive a oportunidade de estudar, de escola boa. Me perdoe aí. E eu não me comprometi. Passei, perdi aquela oportunidade e hoje me faz falta. E vocês imaginam, quando Jesus voltar, e às vezes a gente ficar e a gente olhar assim: meu Deus, eu estava na igreja, eu ia no culto de domingo, na quarta-feira, e eu fiquei, faltou só eu me comprometer um pouco mais. Você já imaginou como é que vai ficar? É muito triste.
E uma vida comprometida é isso, nós temos que dar prioridade para as coisas do reino. E nós temos que entender que muitas coisas vai vir para nos tirar do foco. Muitas coisas vai vir para querer nos tirar o comprometimento. Mas nós temos que olhar para Cristo, olhar para aquela cruz e ver o que Jesus pagou por nós. Uma vida comprometida e avivada é marcada por graça fortalecedora, multiplicação, foco, disciplina, perseverança e fidelidade até o fim. E eu pergunto a vocês, o quanto você está comprometido com Deus realmente? E o quanto seu coração está aceso pelo fogo do Espírito? Meus irmãos, hoje... Obrigado, pastor. Meus irmãos, hoje é uma palavra curta. Eu tinha mais coisa aqui para falar, mas o nervosismo fez sumir. Mas o que Deus ministrou no meu coração é isso. Espero que os irmãos estejam entendido a palavra, e essa palavra falou muito comigo. E passo para o pastor para ele fazer o final aqui, eu chamar os músicos também, e a gente venha adorar a Deus, venha meditar um pouco no que está atrapalhando o nosso comprometimento, o que está